11 anos a fazer as perguntas certas. O Observador está a comemorar o seu 11º aniversário e queremos partilhá-lo consigo. Junte-se a nós e desfrute de todos os conteúdos por apenas 39,90€. Assine o Jornalismo Independente, agora com 58% de desconto em observador.pt. Cheguei a ter alturas em que, por exemplo, havia proprietários que iam ter comigo ao quartel-general e que diziam: olha, nós temos conhecimento que amanhã a nossa herdade vem ser ocupada, a gente vai resistir a tiro. Temos aqui as caçadeiras e tal, e vamos resistir a tiro. Depois lá tinha que convencer os gajos. Não? Mas, de uma maneira geral, as herdades foram ocupadas e é curioso que os trabalhadores que ocuparam as herdades nunca ocuparam as residências. Sim, os montes. E pouparam os patrimónios. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre esta experiência. Neste episódio vamos continuar a conversa com o general Pedro Pezarate Correia sobre a época do seu comando da região militar sul e o tempo em que foi conselheiro da Revolução em 1975. Quando vem de Angola, veio de ter colaborado com o almirante Rosa Coutinho, quer dizer, e depois, em 75, em Portugal, a partir de março, não vai estar com o almirante Rosa Coutinho, isto é, separa-se do almirante Rosa Coutinho. O que é que se passou aí? Isto está-me a obrigar a contar uma história muito interessante. Esta conversa está feita de histórias interessantes. Eu tinha e tenho um respeito enorme por Rosa Coutinho. E fui colaborador e profundo admirador da obra que ele fez em Angola. Porque quando se diz que Rosa Coutinho em Angola que ajudou um dos movimentos de libertação, não é verdade. Não ajudou o MPLA, é isso? Sim, exatamente. Eu constato que não é verdade. Ele criou as condições para que os três movimentos de libertação chegassem ao alvor exatamente nas mesmas condições. Acha que esse é que era o objetivo? Bom, mas pronto. Quando eu venho com Rosa Coutinho, nós vemos e quando chegámos aqui, tínhamos combinado, a gente chegou num dia e tal, e depois sempre, ele tinha também muita confiança em mim. Vamos almoçar depois, daqui a 2 dias. Vamos almoçar, olha, sabe onde é ali o mercado do peixe, ali no Alta Ajuda, não é? Ainda me lembro onde é que foi. Ainda me lembro que estou a almoçar com ele e há um homem que está lá, numa outra mesa, e que há tanto se levanta, vem ter com a Rosa Coutinho, vem: ó, Sr. Almirante, como é que o senhor lá para o cabelo? Porque naquela altura não era muito vulgar e tal. Bom, fomos almoçar e conversámos, e o Rosa Coutinho disse assim: nessa altura, repare, quando a gente regressa no fim, estava-se a dar uma coisa muito importante aqui, que era, estava-se a dar a reunião daquela conferência liderada pelo Melo Antunes para a elaboração do plano económico-social. Exato. Que era, na altura, uma coisa decisiva. Havia o problema das nacionalizações. E o Rosa Coutinho, conversámos, e o Rosa Coutinho disse assim: Pedro, nós viemos encontrar aqui, o ambiente está muito conturbado. E eu disse: é verdade, Sr. Almirante, eu não estava à espera, está aqui muito agitado mesmo dentro do MFA e tal. E o Rosa Coutinho diz-me assim: olha, nós vimos com algum prestígio de Angola, porque na altura, como eu lhe digo, o Acordo do Alvor tinha despertado, nós vimos com algum prestígio de Angola. Deixámos lá um papel feito e vimos aqui com algum prestígio. Nós estamos a perceber-nos que há aqui 2 alas que estão desentendidas. Era, dentro do governo, era Melo Antunes e Vasconcelos. Exato. Percebemos. Eu era amigo dos dois. Vasconcelos era um homem, tinha sido meu professor na Academia Militar, era um homem que eu tinha, na Academia, no meu tempo era a Escola do Exército ainda. Era um homem porque eu tinha uma grande amizade. E o Melo Antunes era um bocado mais novo que eu, mas tinha um grande respeito intelectual por ele também. E, portanto, eram 2 homens. De maneira que nós vamos tentar
constituir aqui uma vez conseguimos ser aqui um grupo dinamizador de uma aproximação e tal. Eu digo, Sr. Almirante, acho que é uma excelente tarefa que nos cabe. E assim foi. 2 dias depois telefonámos ao Melo Antunes. O Melo Antunes estava reunido em Sesimbra, lembra-se? Daquela comissão de Sesimbra. Fomos a Sesimbra almoçar com o Melo Antunes, tivemos uma grande conversa com o Melo Antunes, com quem nós tínhamos estado no Alvor. O Melo Antunes é que presidiu a Comissão Portuguesa no Alvor. E depois o Melo Antunes fala, o que é que está a passar? E o Melo Antunes pôs as suas dificuldades. Mas tu achas que não há? A gente pode-se entender, mas isto tem que se encontrar. Havia ali problemas muito difíceis naquela altura, não só o plano económico, havia o problema da unicidade sindical também, que estava na berra. E depois tivemos uma conversa com o Vasconcelos também. Bom, e chegámos à conclusão de que a tarefa que nós nos propunhamos fazer de conciliação, que não ia ser muito fácil. O que é certo é que depois veio 11 de março e às tantas já está o Rosa Coutinho de um lado e eu do outro. Como é que isso aconteceu? Aconteceu porquê? Porque aconteceu porque quando eu tomo... Repara, eu entretanto fui nomeado para ir comandar a região militar do Sul. Sim. E comecei a ter alguma autonomia na região militar do Sul. Quer dizer, a minha preocupação era o Sul, a reforma agrária naquela altura. Está a ver as dores de cabeça que eu tinha. O Rosa Coutinho estava aqui, já não tinha responsabilidades em Angola. Mas eu, como lhes disse, eu mesmo nessa altura eu estava muito preocupado com o que se passava em Angola. E eu, nessa altura, já sou crítico em relação ao Rosa Coutinho. O Rosa Coutinho fez aqui algumas afirmações que foram, digamos, um bocadinho... Não foram mal interpretadas porque se calhar era a intenção dele. Mas lembro-me, por exemplo, de ele ter feito umas declarações extremamente agressivas contra o Holden Roberto. Contra o Mobutu. Contra o Mobutu, quando tinham começado as invasões. O Rosa Coutinho até tinha razão. Mas tinham começado as incursões zairenses pelo norte de Angola. E o Rosa Coutinho desancou de alta a baixo. E o próprio Costa Gomes teve necessidade, porque o Mobutu levantou uma série de problemas e ameaçou mesmo invadir Angola com... Ele já tinha invadido, mas era com poucas forças, mas invadir declaradamente. E teve o Costa Gomes que mandar emissários a Kinshasa e não sei o quê, para tentar tranquilizar e dizer que o Rosa Coutinho disse aquilo a título pessoal e tal. Mas ele era membro do Conselho da Revolução também, não é? Foi. Bom, e eu aí, em pleno Conselho, já comecei a manifestar ao Rosa Coutinho alguma discordância da maneira como ele está a ver o problema. O Rosa Coutinho era um homem muito voluntarista também, atirado para a frente. E depois, quando veio o documento dos 9, eu assinei o documento dos 9, porque eu naquela altura, apesar de ser muito amigo de Vasconcelos, eu tinha chegado à conclusão que Vasconcelos tinha perdido qualquer capacidade de poder levar isto a bom porto. E o Rosa Coutinho era um gonçalvista indefetível. Não é? E não acha que o problema deles tivesse sido estar demasiado enquadrados pelo PCP ou próximos do PCP, ou era mais o voluntarismo deles? Qual é que era a sua impressão? Vamos lá ver. O Rosa Coutinho, nessa altura, que já não tinha, digamos, funções individuais, mas era completamente próximo de Vasconcelos. O Vasconcelos, quando era primeiro-ministro, evidentemente que, em determinada altura, o que ele sentiu é que o único partido que o apoiava era o PCP. Pronto. Quer dizer, não, e o MDP também, é evidente. Sim, o MDP e o PCP. E talvez o MES, naquela altura. Agora, portanto, na realidade, o Vasconcelos, a partir de uma determinada altura, a nível partidário, dos grandes partidos que estavam representados na Assembleia Constituinte, o Vasconcelos começou a só ter apoio do Partido Comunista e do MDP-CDE. Ora bem, e isso condicionou, evidentemente, quer dizer, isso condicionou os discursos dele, da Almada e do Sabugo e tal, mostraram que para ele os outros eram todos inimigos. Mas nessa altura, por exemplo, da parte do Sr. General, ele que era amigo de Vasconcelos, não houve nenhuma tentativa de o mover, de o convencer. A região militar, como se lembra, como já disse, estava a comandar a região militar do Sul. E há uma determinada altura em que há uma Assembleia do MFA, que era ali no Instituto, onde é hoje o Instituto de Defesa Nacional, não é? Há uma Assembleia do MFA e nessa altura aqueles que vieram depois a constituir o Grupo dos 9 já estavam a efetuar algumas reuniões e a gente até se reunia na Presidência da República. Nós éramos membros do Conselho da Revolução e até nos reuníamos na Presidência da República. O Costa Gomes sabia.
E há uma Assembleia da MFA em que um grupo de nós, que depois viemos a assinar o documento dos 9, não esteve lá. Creio que o Melo Antunes, o Vítor Crespo, o Vítor Alves, não foram a essa Assembleia da MFA. E estavam reunidos, até estavam no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Creio que o Melo Antunes era Ministro dos Negócios Estrangeiros nessa altura. Sim. Já não era sem pastas, era dos Negócios Estrangeiros. E o Vasco Gonçalves tem uma intervenção na Assembleia da MFA exatamente acusando um grupo de oficiais com responsabilidades que eram membros do Conselho da Revolução e que não estavam ali presentes, que estavam a conspirar, ele usou o termo, que estão a conspirar. Eu estava presente na Assembleia e surgi-me contra aquilo e levantei a palavra e disse ao meu jornal: eu não aceito que o meu jornal use esse termo de conspiração. Há realmente camaradas que estão a fazer reuniões, mas reuniões que estão a tentar contribuir para que acabemos de resolver esta solução no nosso país e, portanto, não estão às escondidas e não estão a conspirar. De maneira que eu queria dizer ao meu jornal que não concordo nada com a sua opinião e tal. Bom, eu tive esta intervenção. No dia seguinte, eu já tinha regressado a Évora, o Vasco Gonçalves telefona pessoalmente. Ele conhecia muito bem, ele tinha sido meu professor, como depois tínhamos estado na Índia também, os dois, e não na mesma unidade, mas ao mesmo tempo. Eu alferes e ele já capitão, e ele telefona-me e diz: pensará, houve ontem aquele, eu queria lhe pedir desculpa, eu não queria de maneira nenhuma atingi-lo assim. E disse ao meu jornal: não tenho que pedir desculpa, eu não queria atingir-me a mim, mas estava a atingir camaradas com quem eu estou ligado. O que eu lhe queria dizer ao meu jornal é que nós não estamos a conspirar. Agora, estamos em desacordo consigo em muita coisa. Mas, portanto, ele teve essa preocupação, percebe? Tentar amafiar. Aliás, isso está de acordo com a personalidade, porque o Vasco Gonçalves era um homem de um caráter absolutamente intocável, era um tipo de uma humanidade, humanidades. E ele vivia preocupadíssimo naquela altura com as dissensões e as rupturas que estavam a criar dentro da MFA. Eu creio, para mim, conhecendo bem Vasco Gonçalves, que foi dos maiores dramas que ele viveu. Os maiores dramas que ele viveu foi a consciência que teve de que ele, como Primeiro-Ministro, estava a criar divisões dentro da MFA. Aliás, deixem-me dizer-vos o seguinte: quer o Rosa Coutinho, quer o Vasco Gonçalves, depois de terem sido acabadas as suas funções, já depois no período constitucional, no período em que o Conselho da Revolução ainda se manteve até 82, eles tiveram um comportamento de uma dignidade extraordinária, porque eles depois foram maltratados, foram insultados, foram enxovalhados, foram perseguidos. O Rosa Coutinho acabou por ganhar em todos os processos em que esteve, mas foram perseguidos dentro da Marinha. Eles portaram-se sempre com uma dignidade extraordinária. E então procuraram sempre os seus camaradas, muitos dos quais tinham estado contra eles, como eu, o Vasco Lourenço, o Vítor Crespo, o Melo Antunes, mas que permanecemos no Conselho da Revolução, e eles mantiveram sempre uma posição de... E esses tipos são intocáveis. E nunca foram capazes de produzir quaisquer declarações que eventualmente pudessem pôr-nos em causa. Posso dizer que eles portaram-se com uma enorme dignidade. Mas, por exemplo, em 75, quando estavam todos no Conselho da Revolução e havia essas discordâncias, como é que aquilo funcionava, as reuniões? Aquilo eram discussões terríveis, pela noite dentro. Portanto, reuniam-se e aquilo ficavam ali toda a noite. E depois havia opiniões muito flutuantes, porque aquelas reuniões eram muito na base de reações muito individuais, muito... E depois, nós éramos todos uns neófitos na política, nós éramos todos uns neófitos na política, era toda gente cheia de boas intenções, mas... E depois também houve mudanças bruscas. Por exemplo, lembro que era a mudança mais brusca do Pinheiro, o Pinheiro de Azevedo. Pois, o Pinheiro de Azevedo. O Pinheiro de Azevedo, eu lembro-me, eu não o conhecia, conhecia quando ele já era da Junta de Salvação Nacional. Depois, quando vou para o Conselho da Revolução, depois do 11 de Março, ele era membro do Conselho da Revolução e foi aí que comecei a ter. E aquela figura até me causava uma certa surpresa pela sua maneira um pouco ortodoxa de almirante da Armada. Mas eu lembro perfeitamente naquelas discussões mais acesas e o Pinheiro de Azevedo com uma mão por cima do ombro do Vasco Gonçalves, onde estiver o camarada Vasco, eu estou. Então, no fim, é ele que vem assistir o Vasco Lourenço do Quinto para o 6º governo provisório. Houve ali muitas mudanças. Depois havia os homens que estavam realmente mais perto deste partido.
E depois havia os homens, que era o meu caso, o caso dos Charais, o caso que estávamos era nas regiões militares, que era aquilo que nos preocupava e que vínhamos de vez em quando às reuniões do Conselho da Revolução. Com o hotel, como é que se dava? Com o hotel? Pois, por exemplo, o hotel sabe que era daqueles camaradas que não se pode deixar de gostar, pá, não se pode deixar de gostar. Mas a gente tinha realmente um bocadinho a sensação que o hotel, que estava nas reuniões do Conselho da Revolução e que participava e dizia, e que estava muito bem informado, porque tinha o Copcon, esse tinha uma estrutura. Mas ele, quando depois saía do Conselho da Revolução com determinados compromissos, quando chegava ao Copcon, tinha lá o Carlos Antunes e a Isabel do Carmo à espera dele e que lhe mudava no dia seguinte, a posição dele já era diferente outra vez. Mas, há um vídeo espetacular da RTP, não é? Com o Cesário Borga, que vos apanha a si e ao Otelo em Beja, ali em novembro de 75, ainda antes do 25 de novembro. E estão a discordar os dois frente à Câmara sobre o papel do Conselho da Revolução. Ele a dizer que as reuniões são uma chatice, que está farto daquilo, que são estéreis. E o Sr. Geral a dizer que discorda dele e que acha que ele deve continuar a tentar mudar aquilo lá por dentro. Mas o Otelo era depois daqueles homens que ele realmente era um indivíduo, ele era um tipo com um perfil mediático extremamente atrativo, atraente. Ele, aliás, dizia que gostava de ter sido ator, não era? E o Otelo era um tipo de uma generosidade extraordinária. A gente sentia que o Otelo, quando ele dizia eu estou aqui porque quero o bem do meu povo, é verdade. Agora, depois estas coisas não se fazem com boas intenções. Primeiro, de boas intenções está o inferno cheio, não é? Agora, é claro, eu nunca posso deixar de reconhecer ao Otelo o papel que ele teve. O Otelo foi o homem que, quando foi preciso, chegou à frente e planeou e avançou e ganhou e fez a viragem histórica. Pronto. De maneira que eu isso nunca vou esquecer. Mas no verão de 75 ele era uma pessoa com quem vocês falavam e pensavam que podiam entender-se com ele, com o Otelo. Sim. Quer dizer, nós nunca deixámos de falar todos uns com os outros, mas as pessoas com quem nós sentíamos que talvez pudéssemos conciliar posições era com o Otelo. E o Otelo também não se mostrava, digamos, muito contrário a essa hipótese. Agora, depois ele tinha a sua entourage, realmente mudava tudo. Mas nessa altura, por exemplo, no verão de 75, já acham difícil qualquer entendimento com o Vasconcelos, não é? Nessa altura já era mais difícil. O Vasconcelos estava extremamente... Ele, na parte final, estava perturbado. Na parte final do governo dele. Do governo dele. E era difícil, digamos, haver um entendimento prévio com ele antes de a gente trazer depois a publicidade das posições. Isso notava-se como, essa perturbação? Além daquilo que se via, não é? Nos discursos? Eu posso dizer que também em privado? Que uma das coisas mais difíceis que me custou, das coisas que me custou mais, mas que tive que fazer. Vocês lembram-se que quando há aquelas reuniões de tanques de verão quente de 75, sim. Já tínhamos assinado o documento 9, já tinha caído o 5º governo, estava em formação o 6º governo e há uma assembleia que primeiro é uma assembleia do Exército para depois ser uma assembleia do MFA em Tancos, na qual se ia discutir principalmente um problema fundamental que o Costa Gomes propunha, que era que Vasconcelos fosse nomeado chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Exatamente. Ele tinha deixado de ser Primeiro-Ministro e que poderia ser a maneira de conciliar. Ora bem, nem nós nos 9 aceitámos isso, nem o próprio Copcon do Otelo também aceitava. Portanto, a proposta estava condenada à partida. De qualquer maneira ia ser discutida em Tancos. E eu lembro-me que antes de eu ir para Tancos eu reuni a minha assembleia do MFA da região militar sul, com os meus comandos de unidades, o meu quartel-general, etc. E pôs esse problema. Amanhã vai haver, eu gostava de saber qual é a opinião que eu, como comandante da região, levo aqui E a opinião unânime foi que o Vasconcelos não tem condições nenhumas para ser o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. A maior parte das Forças Armadas, pelo menos do Exército, não aceita. E eu fui praticamente quem abriu a falar a sessão e a dizer a região militar do Sul não aceita o General Vasconcelos como chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. E confesso-lhe que isto... E ele estava lá. Ele estava lá. Aliás, ele foi, depois de várias intervenções, foi ele que tomou a atitude de se levantar e dizer: eu não aceito ser nomeado chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Ele viu que o ambiente não lhe era favorável. Isto foi das coisas que mais me custou.
mais gostou, mas tínhamos de fazer. Vamos agora fazer uma pausa, voltamos depois do intervalo. Polícia! Polícia! Abram a porta, por favor! O Zé Faz 25. É um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador. Mas fica a saber que isso é uma estratégia muito má e que não ajuda em nada. Muito menos nos vai ajudar a encontrar o seu amigo José. E a Luísa ter levado uma lambada que vai precisar de muita maquilhagem para esconder aquilo. E o seu irmão ter desaparecido. Certo. Parece muito preocupada com a situação. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estreia a 20 de maio. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Vamos então para a última parte da conversa com o general Pedro Pezara de Correia. Teve de separar de muitos amigos nesse verão de 75, de separar-se de amigos das Forças Armadas, isto é, pessoas que estavam do outro lado, daquele lado em que... Bom, vamos lá ver. Eu comecei quando me empenhei, mesmo em Angola, quando me empenhei decisivamente no processo em que Angola, que era a independência, muitos dos meus amigos, alguns dos meus amigos mais chegados afastaram-se de mim, porque tinham de opinião completamente contrária. Até um deles, quando foi constituída a Comissão Coordenadora da MFA em Angola, à semelhança do que tinha sido feito aqui, era para sermos 7. 3 do Exército, 2 da Marinha e 2 da Força Aérea. Tinha sido a matriz da Junta de Salvação Nacional e que a gente depois seguiu nas coordenadoras do Exército. 3 do Exército, pronto. Portanto, fui eu, mais 2 do Exército. E das votações que foram feitas do Exército, ficou à cabeça, quer dizer, que não foi eleito, mas ficou logo a seguir, um homem que era dos meus maiores amigos em Angola. Estava lá há muitos anos, que é do meu curso, que era um homem com quem eu tinha conversas políticas, não sendo um indivíduo muito avançado, mas que era claramente um anti-situação. Quando aqui a situação era situação e oposição. Era anti-situação. Mas era daqueles camaradas que estavam há muitos anos radicados em Angola, percebe? E que nunca acolheu bem o problema da independência de Angola. E quando nós começámos a ter os primeiros problemas lá com a coordenadora, como eu vos disse, os problemas eram tantos que às tantas eu próprio propus à coordenadora, disse, nós não temos aqui mãos a medir, vamos admitir mais um membro do Exército. Portanto, em vez de ser 3-2-2, é mais um 4-2-2. Mas eu também fiz isto porquê? Porque o quarto aqui a entrar era esse meu grande amigo e que era meu... Foi dos primeiros indivíduos que rompeu comigo depois. Que rompeu comigo, quer dizer, nunca foi no género de me hostilizar, mas claramente vi que, aliás, ele até saiu da coordenadora antes da coordenadora acabar o seu trabalho. E eu compreendi-o perfeitamente. Depois houve outros camaradas que enfim, mas esses nunca tiveram de acordo comigo politicamente, mas isso processo. De maneira que o processo foi um processo de... Criaram-se novas amizades também, mas houve rupturas, até nas famílias houve. E em termos de hierarquia militar, por exemplo, está no comando da região militar sul, não tem problemas de disciplina militar na região militar sul no verão de 75? Disciplina militar? Sim, assim, género de subalternos organizada, não tive. Eu não tive na minha região militar nenhum grande problema de contestação. Curiosamente, um dos sítios onde eu, em determinada altura, tive um problema que não foi contra mim, mas uma certa movimentação contra o comandante, e que eu tive que resolver, foi num quartel onde eu menos esperava. Porquê? Porque era um quartel onde eu tinha um número muito grande de capitães, e muitos deles capitães da MFA, e que em princípio me asseguravam uma certa garantia de controle da situação, que foi em Faro, no quartel de Faro. Mas houve aí em determinada altura
uma tomada de posição coletiva dos capitães contra o comandante e tal, mas o problema acabou por se resolver. Não houve assim nenhuma... Por exemplo, o problema dos SUVs, houve os SUVs na altura. Sim, em que criaram muitos problemas. O caso do Rastro, no Porto e tal. Em toda a região militar sul houve uma manifestação dos SUVs e não houve muito mais. Eu não tive problemas. E a que é que atribui essa diferença? A que é que atribuiu essa diferença da região militar sul? Talvez pelo extrato social do meio, não é? Quer dizer, vamos lá ver. Grande parte, naquela altura, as unidades eram de recrutamento local, não é? Pois. E a grande parte dos soldados e dos militares da região militar sul eram alentejanos, não é? Uhum. E na altura, digamos, os alentejanos estavam em grande parte com a Revolução, não é? Sim, com o PCP também, pois. De maneira que, na altura, sabe que nas primeiras eleições que houve, o PCP não ganhou as eleições no Alentejo ainda. Veio depois a consolidar nos anos seguintes. Mas, nas primeiras eleições que há para a Assembleia Constituinte... Eu não estou em Évora ainda, quando é as eleições de 25 de abril de 75. Mas nessa altura, o partido maioritário para a Constituinte, creio que é o PS. Depois, nas eleições em 76 já, aí é que o PCP já começa a ter maiorias e até tenho a impressão que ganhou logo a primeira Câmara, tenho a impressão. E aí, por exemplo, na região militar sul também tem contactos com os partidos, por exemplo, com o PCP? Ramos, eu posso dizer o seguinte, eu na região militar do sul foi uma experiência extremamente interessante da minha vida, porque eu não estava habituado, eu assumi o comando da região militar do sul sendo um membro do Conselho da Revolução. Isto é, o Conselho da Revolução tinha sido criado em março, e depois aí por maio, finais de maio, com o processo revolucionário a avançar, o Conselho da Revolução chegou à conclusão que era importante para que com o próprio Conselho, o órgão supremo diretivo da Revolução, mantivesse um contacto com as suas unidades e com a população, que os comandantes das regiões militares fossem membros do Conselho da Revolução. Certo. E é nessa altura que eu sou nomeado para ir para Évora, o Charais é nomeado para Coimbra e depois o Porvacho vem a ser nomeado para comandar o Porto. Em Lisboa já era o Otelo, portanto em Lisboa. E é assim que eu sou nomeado para ir para o Sul. E portanto, dentro desta concepção, uma das missões que automaticamente eu assumo como estando implícita é que preciso de manter um contacto estreito com as populações. E como tinha o estatuto de ser membro do Conselho da Revolução, portanto, que era o órgão de soberania máximo, depois do Presidente da República, que era Presidente do Conselho da Revolução, eu todos os meses reunia com os governadores de distrito. Tinha reuniões mensais com os governadores de distrito. Porquê? Porque a principal coisa que naquela altura nos estava a preocupar era o problema das ocupações de terras e tal. Exato. E que era uma situação... Lá está, foi mais uma das razões também porque eu assinei o documento dos 9. Porque naquela altura já tinham sido aprovadas as leis de nacionalização das terras. A lei 406 e 407 de 75, e era ministro da Agricultura o Oliveira Batista. O Fernando Oliveira Batista, a quem eu, quando fui comandar a região militar do Sul, pedi uma audiência e fui dizer, na altura ainda não estavam publicadas as leis. Eu já conhecia as leis que iam ser publicadas e não estavam publicadas. E eu fui dizer ao ministro, Sr. Ministro, eu vou comandar a região militar do Sul, as minhas unidades não se vão meter no processo, mas pode contar que, para a aplicação das leis, conta com o meu apoio e são essas as instruções que eu vou dar aos meus comandantes de unidades. Contam com o meu apoio. Bom, eu fiquei com uma amizade, ainda hoje, com uma amizade com o Oliveira Batista, porque nós colaborámos muito bem, como depois vinha colaborar com o Lopes Cardoso também, quando o Lopes Cardoso substituiu o Oliveira Batista. Só que, de facto, muitas das ocupações de terras que estavam a dar era à margem e à revelia das leis que estavam aprovadas pelo próprio governo, que era o voluntarismo dos sindicatos, das comissões de trabalhadores, que ocupavam... Bom, e houve um ou outro militar aqui e ali que, fugindo um bocadinho também às minhas instruções e dos seus comandantes de unidade, que individualmente apoiaram algumas ocupações e tal. Mas não foi a estrutura
do comando da região militar sul enquanto tal. E aquelas minhas reuniões depois com os governadores de distrito, que eram os governadores de distrito que alguns até nem eram do Alentejo, mas a reunião era Porto Alegre, Beja, Évora, Algarve e o de Setúbal, porque Setúbal sendo fora da minha região militar, mas tinha uma série de concelhos, Alcácer do Sal, sim, Grândola, Santiago de Cacém, Odmira, que estavam dentro do meu concelho. De maneira que o comandante da região militar, o governador de Setúbal, também aparecia nessas reuniões. E eram reuniões onde a gente discutia os problemas, porque havia naquela altura, tinham sido criadas em cada um dos distritos da zona de intervenção da reforma agrária, que era uma coisa que se chamavam centros de dinamização da reforma agrária, é assim uma coisa nesse género, escraras, que eram funcionários nomeados pelo Ministério da Agricultura e pelo Ministério da Administração Interna, e que eram os órgãos que aconselhavam depois o Ministério, ou que informavam o Ministério sobre as unidades que deviam ser ocupadas, porque estavam dentro do regimento da lei, as que deviam ser ocupadas, as que não deviam ser ocupadas, as que tinham de ser ocupadas e deviam ser desocupadas. Quer dizer, todo este problema. E como aquilo tudo precisava de apoio militar, nós tínhamos reuniões que foram extremamente frutuosas para discutir esses problemas. Mas também posso dizer que dentro de cada um destes organismos também depois havia os seus revolucionários mais avançados que atuavam também um bocadinho à margem das estruturas, não é? Teve de lidar com queixas dos proprietários das terras? Não. Pois, e aos donos da terra também. Pois, não me venho a lembrar isso, o grande problema que eu tive com o problema da CAP, que foi uma cena que houve lá em cima em Marvão, na Portela de Marvão. É que isso foi dos problemas mais difíceis que eu tive que resolver. Se vocês vão obrigar a contar isso, mas foi o problema mais difícil. Já foi no fim. A CAP era a Confederação dos Agricultores de Portugal, que era, portanto, a organização que reunia os agricultores, os proprietários. E que era o homem que era a figura de proa da CAP, era o Casqueiro, na altura, lembra-se? Casqueiro. E um dia o Casqueiro vai-me procurar a Évora, do quartel-general, e vai-me dizer, Sr. Fulano e tal, nós queremos no dia, não sei o quê, pouco antes do 25 de novembro. Pouco antes, ou já depois? Não, foi antes. Nós queríamos promover uma grande concentração da CAP. Eu disse, sim, senhor. Então, mas proteção, contam com proteção, não precisa que sim. Eu estou em Évora, eu até fui a Porto Alegre falar com o comandante da unidade militar de Porto Alegre, que era um batalhão, e fui-lhe dizer, vais processar isto assim, no dia tal, de maneira que tu fazes favor, montas aqui o dispositivo, vê lá se precisas de meios, de reforços, e pelo simples não, eu tinha pedido um helicóptero, à Força Aérea para ter lá um helicóptero em Évora, porque eu depois queria vir à zona da portagem ver o que é que estava a passar. Então, qual não é a minha surpresa? Admitamos que aquilo estava preparado para começar assim às 4 da tarde, ou coisa assim. Quando eu recebo um telefonema em Évora a dizer-me que a zona onde ia ser feita a concentração da CAP já estava ocupada pelas cooperativas e pelos sindicatos, os trabalhadores agrícolas já tinham ocupado aquilo. E, portanto, a CAP que não podia fazer, não estava em condições de fazer. É claro, havia ali um homem, não sei se vocês se lembram na altura, havia ali um homem que era um dinamizador daquela movimentação ali, mas que era um homem notável pela sua capacidade de mobilização, que foi depois presidente da Câmara da Viz durante muitos anos, que era o célebre Zé Luís, da 1º de Maio, da cooperativa 1º de Maio. O tipo tinha ali uma capacidade de mobilização. E foi depois presidente da Câmara durante um ato de... E eu tinha pedido o helicóptero, lá me meto no helicóptero, e vou realmente lá para Porto Alegre, venho aterrar cá em baixo, e estava realmente aquilo tudo ocupado com tratores, lá as caminhonetas, todos os trabalhadores e as trabalhadoras alentejanas com os seus trajes habituais, tudo de punho erguido e tal, e tudo. Bom, e à volta daquilo, os tipos estavam já cercados por populações mobilizadas pela CAP e que tinham cercado o terreno e que exigiam a saída deles.
Epá, eu às tantas... Bem, eu tenho que ir falar com alguém, pá, e perguntei onde é que estão. A direção da CAP está lá em cima, lá em, creio que era em Marvão, está lá em Marvão e tal. De maneira que lá arranjei um tipo da CAP que me deu boleia de carro para ir lá acima falar com a CAP. Epá, como é que a gente vai resolver isto? Epá, os tipos das cooperativas que respeitaram, deixaram-me sair e tal. Depois, para atravessar aquela multidão da CAP, que me viu, eu ia fardado, não é? Que me viu no carro. Epá, desgraçado do homem da CAP, em cujo carro eu fui, ficou com o carro todo amolgado, a castada no carro e tal. Epá, lá consegui chegar lá acima, onde estava o casqueiro, e disse: epá, não. Estavam furiosos. E bem, vocês têm toda a razão. Houve aqui realmente uma falha. Porquê? Porque eu tinha dito ao comandante lá da unidade que aquilo era para começar às tantas e tal. E ele devia ter tido o cuidado. Assim que se apercebeu das primeiras movimentações, porque eles vinham de fora, não é? Das primeiras movimentações de tipos das cooperativas que iam ocupar, o tipo devia ter logo ocupado o território com forças militares para impedir que aquilo se desse. E ele não tomou essa atitude. Portanto, houve ali uma falha. Depois, como é que era tirá-los de lá? Epá, de maneira que eu disse ao gajo: epá, pronto, houve aqui uma falha, vocês têm cooperativas, têm toda a razão. Agora não vamos fazer aqui assim uma batalha campal, pá. Porque os tipos da CAP, e havia gajos com caçadeiras e tal, e estavam dispostos a não deixar sair dali as cooperativas. Bom, mas é que eu tive depois ali um trabalho, tive que andar de um lado para o outro. Primeiro, convencer os gajos da CAP, dizer: epá, vocês têm a minha garantia que no próximo sábado fazem a vossa reunião. Agora, hoje isto já não vai ser possível. De maneira que agora vocês têm também que me ajudar. E vocês têm que arranjar maneira das cooperativas saírem daqui. Eu já falei com os tipos das cooperativas, eles estão dispostos a ir-se embora. Agora, tem que sair, porque aquilo estava todo... sim senhor e tal. Mas eu mandei vir de Estremoz, que era a cavalaria, mandei vir um esquadrão de autometralhadoras, para vir, e veio até ali, para ali constituir uma coluna como se fosse na guerra em África, que eu tinha experiência mais que suficiente. Constituir uma coluna de escolta para escoltar depois os tratores, aqueles gajos todos das cooperativas, para se conseguirem ir embora, mas tinham que ver sair sem serem também depois emboscados pelos tipos da CAP. Bom, lá conseguiu arranjar aquilo tudo. Sim senhor, eu estive ali até ao fim, organizou-se a coluna e disse ao comandante do esquadrão: pronto, você retira esta malta toda daqui, e depois leva-os até tal sítio, quando vir que já não há aqui qualquer hipótese de confronto, vocês retiram e vão para o Estremoz. Os gajos da CAP compreenderam. Eu pedi ao Casqueiro: amanhã vá ao meu quartel-general, vamos conversar e garanto-lhe que você na sexta-feira ou no sábado vai fazer a vossa... E fizeram na semana seguinte. Bom, só que isto não acaba aqui. Entretanto, estava-se já a pôr a noite. Pronto, a coluna, eu assisti à coluna a arrancar, a coluna arrancou, é claro, os tipos dos CPs e tal, tudo. Vitória. Está a ver como é que estava a malta da CAP, ainda pior. Bom, e o piloto do helicóptero disse: meu brigadeiro, temos que ir embora, porque eu de noite, a gente de noite não... Então vamos embora. Pronto, eu fui-me embora. Quando cheguei a Évora, tinha um telefonema em Évora. O que é que tinha acontecido? Aquilo havia uma ponte, e por onde a coluna tinha que passar. E a ponte estava mais ou menos limpa. Mas à saída da ponte, não sei, à saída da ponte, estava uma grande concentração da CAP, e que às tantas os tipos começaram também com palavras de ordem também, e um bocadinho ameaçadoras, digamos assim, e com a possibilidade de travarem o andamento da coluna. E às tantas há uma concentração de gente, e há um soldado da coluna que, para ver se afugentava aquela malta, resolve lançar uma granada de mão. As granadas de mão, a gente não foram militar, não foi militar. As granadas de mão, há dois tipos de granadas de mão: há as ofensivas e defensivas. Defensivas são aquelas que têm muitos estilhaços e que batem toda a gente à volta. As ofensivas são aquelas que têm uma explosão muito grande, mas que não têm estilhaços, é apenas para alertar a população. E o tipo mandou uma granada de mão para ir rebentar no rio, para aquela malta ficar e tal, e para conseguir arrancar com a coluna.
Só que com tanto azar, esta porta-granada ficou presa numa da guarda da ponte, rebentou, e se bem que ela não tem estilhaços, mas tem, e estava um homem ao pé e ficou ferido uma perna. E aquilo levantou mais um problema. Eu já não estava lá, mas ainda foi mais um problema que se resolveu. O problema, o quanto da coluna lá conseguiu resolver o problema, lá conseguiu tirar a... mas isto foi um dos problemas mais complicados que eu tive que resolver ali. E nunca temeu, ou temeu mesmo, confrontos, mas levou a sério a possibilidade de haver confrontos violentos, até mesmo entre forças militares? Eu cheguei a ter alturas em que, por exemplo, havia proprietários que iam ter comigo ao quartel-general e que diziam: olha, nós temos conhecimento que amanhã a nossa herdade vem ser ocupada, a gente vai resistir a tiro. Temos aqui as caçadeiras e tal, e vamos resistir a tiro. Depois lá tinha que convencer os gajos. Não? Porque há uma coisa interessante. Isto é daqueles fenómenos sociológicos que é muito curioso estudar. Houve casos de toda a matriz. Mas de uma maneira geral, as herdades foram ocupadas, e é curioso que os trabalhadores que ocuparam as herdades nunca ocuparam as residências. Sim, os montes. E pouparam os patrimónios. E mais, e isso foi uma coisa que eu exigi, é que quando as propriedades eram ocupadas, depois avançava normalmente uma força militar da unidade perto para fazer um inventário em que era inventariado tudo o que existia em termos de não só património nas residências, como tratores, automóveis, gado, coisas lá, utensílios agrícolas, etc. Tudo era. E depois as colheitas, até coisas que já havia armazenadas. E de uma maneira geral, por exemplo, podia-se pensar que os trabalhadores ocupavam aquilo, depois ficavam a ocupar as casas, os montes dos lavradores. Foi raríssimo os casos em que isso aconteceu. Foi raríssimo. Há até um outro dia houve uma reunião em Évora onde eu fui fazer a rememorização desses acontecimentos e, curiosamente, houve até uma intervenção de um homem que lá estava e que teve uma intervenção que me surpreendeu, portanto, que era um homem que tinha sido todo apoiante da reforma agrária e que referiu um nome de um militar com quem eu até tive alguns problemas, que foi um voluntarista, mas que era um jovem militar da MFA e que foi dos grandes apoiantes das ocupações e tal, que era o Tenente Andrade e Silva, e que deixou assim algumas reticências em alguns, e muita gente que estava contra a reforma agrária. Pois esse homem fez uma intervenção naquela conferência em que contou uma coisa extremamente curiosa, em que ele disse que não sei o quê, que a propriedade tal foi ocupada e que às tantas resolveram eleger a comissão que ficaria a administrar a herdade e tal. E foi o Tenente Andrade e Silva que exigiu que a eleição fosse repetida porque estavam ali a eleger pessoas que não eram trabalhadores da herdade e que estavam ali apenas a ser eleitos por serem indivíduos do partido e tal, e que tinham ocupado a ocupação. E que ele achava que a eleição que só devia ser feita entre os homens que eram de facto trabalhadores da herdade. Quer dizer, e ao fim e ao cabo, portanto, Andrade Silva teve ali um papel positivo e que eu gostei de ouvir essa referência, não é? De maneira que, mas enfim, aquilo, hoje estamos há 50 anos, que foram realmente períodos apaixonantes. Uma pessoa como eu, que hoje tem a oportunidade de lembrar o que foram aqueles casos, e consegui sair vivo, e consegui sair vivo disto tudo, depois de já ter saído vivo de 6 comissões de guerra colonial. Claro que eu não posso deixar de lembrar estes acontecimentos com uma certa emoção, e foi uma vida, não é? Vida. Muito bem, muito obrigado, foi uma conversa fascinante. Obrigado. Muito obrigado. Agradecemos imenso. Chegamos assim ao fim deste episódio do programa A Vida em Revolução. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.